Entre nós, a gente sabe, né, que o processo de divórcio é muito difícil e quando os filhos já estão grandes, já entendem os motivos, acabam que tomam partido, ficam contra o pai ou contra a mãe. E aí, como é que a gente faz para não envolvê-los nessa briga? Esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no estúdio. Participa com a gente, eu recebo aqui a psicóloga Aline Hesse. Obrigada, Aline, pela sua participação. Uma boa tarde. A advogada, doutora Mariana, muito obrigada também pela sua presença. E a Germana Alves, gente, que ela é mãe, tem 2 filhos, entende como é que é todo esse processo do divórcio. Quando você, diante da sua experiência, vê uma reportagem como essa, qual é o sentimento que isso provoca? É uma tristeza muito grande, né, Roberta? Porque existem meios e formas de você evitar esse tipo de coisa, né? A partir do momento que você tem uma advogada competente, um suporte familiar, que você preza, acima de tudo, pelo bem-estar dos seus filhos, da sua família, né? E esse tipo de coisa não acontece, não é assim comum, sabe? Eu, pelo menos, não vejo. E eu, no meu processo, eu sempre fiz questão, sempre, de conversar com os meus filhos, deixar eles a par de tudo não, porque a gente não deve passar tudo para eles, mas pelo menos do que diz respeito a eles, com muita serenidade, com muita calma. Claro que às vezes a gente não está num bom dia, às vezes a gente está, né, meu filho já chegou para mim, mas está chorando. Mas a mamãe está triste e daqui a pouco vai passar. Eu acho que uma conversa aberta e madura, orientada tanto por psicólogos quanto por advogados é o caminho mais certo. Agora, você tem 2 filhos, né? Um tem ali na faixa de 10, outro 18. A gente já começa a partir, principalmente ali o 18, né? Começa a ter as próprias percepções. Como é que você faz para que ele não tome partido? Na verdade, quando eu me separei, eles eram bem menores. E o que eu assim, sempre fiz e tento fazer é: eles são seus pais, independente de qualquer coisa. Eu aprendi com a minha mãe desde cedo que mãe é mãe e pai é pai. Independente das escolhas que nós fazemos como seres humanos, como mulheres ou como homens, isso tem que ser muito bem definido para eles. Então, eu deixei isso sempre muito bem claro. Podia acontecer o que fosse, eu dizia para eles assim: respeito. O respeito tem que estar em primeiro lugar. Então, quando eles vinham com alguma demanda, eu tentava acalmar. Sempre busquei ajuda, tanto de terapia quanto de advogados, para saber como lidar com aquilo ali. E o importante é não explodir, né? Você tem que dar aquela segurada, por mais que o sangue está fervendo, né? Você está ali desesperado, mas tenta acalmar, respira fundo, procura ajuda para não chegar onde chegou. Isso aí. Aline, a gente sabe que, ao contrário até do que se pensa, né? Esse sofrimento, os efeitos do divórcio, não é algo exclusivo só das crianças, né? Só dos pequenos. Não interessa a idade dos filhos, eles sofrem, né? Sim, Roberta, o processo de divórcio, né, de separação de um casal, ele tem um impacto em toda a família, não apenas no pai, na mãe e na criança. Os familiares em volta também são impactados e muitas vezes em filhos que também já são adultos, né? No momento em que há a definição dessa separação, não pode se pensar que porque o jovem já é maior, porque o filho já é maior, ou mesmo até adulto, que isso não vai ter um impacto ali com aquela pessoa. A responsabilidade é de todos, claro. Acho que o peso, talvez a preocupação dos pais diminui com filhos já maiores, não tem tanto um peso na consciência, né? Ou até mesmo culpa com relação ao divórcio. E talvez, às vezes, os pais falham aí nisso, em não ter certos cuidados por pressupor que, por serem adultos, eles vão saber lidar melhor. E não é bem assim. Agora, num caso como esse, doutora Rayane, o filho cometeu um crime contra o pai. Pode se afirmar isso? Até onde vai essa penalidade? Sim, nós podemos afirmar que houve sim um crime, né? Como a própria reportagem demonstrou. Ele perseguiu o pai, ele atropelou, ele teve a vontade, ele tinha consciência do ato que ele cometia, né? Então, agora vai ser apurado, né, o que de fato houve, se foi uma lesão corporal, se foi uma tentativa de homicídio, quais as consequências disso. E, por fim, né, ele terá que responder isso perante a Justiça Criminal. E quais penalidades? Olha, a penalidade em si, eu já não consigo te dar essa informação.
porque eu sou uma advogada especializada em direito de família, né? E um criminalista poderia te esclarecer melhor. Mas a gente sabe que ele pode responder por uma lesão corporal, ele pode ter que cumprir multa ou até mesmo um regime fechado. Isso vai ser da avaliação mesmo do caso em si, e um especialista criminalista, né, um advogado, vai conseguir dimensionar essa penalidade. E aí, Aline, o que era para ser resolvido ali entre homem e mulher de uma maneira mais civilizada possível pode se tornar, de agora em diante, uma briga, né? Já se tornou uma grande confusão, uma grande briga. E isso atingir os filhos, atingir essa relação, sabe até quando? Os pais, eles precisam ter uma consciência e uma responsabilidade com relação às suas ações, porque é um momento muito sensível e delicado, onde as emoções podem estar à flor da pele, e por mais consciência que se tenha da situação, as emoções podem prevalecer e levar a ações que talvez não sejam o desejo daquelas pessoas. Então, esse pai, no momento em que ele entra ali, pelo que parece pela história, né? Mas vamos tirar essa lição, né? O pai entra ali de uma forma que talvez não era esperado, que não estava sendo de acordo com o que era esperado, pegar um carro que parecia não ser o acordo naquele momento, ele agir de uma forma impulsiva ali, gerou uma cadeia de eventos catastróficas. Então, o pai e a mãe, os adultos da relação, os responsáveis pela relação, independente dos filhos serem adultos ou não, precisam trabalhar fortemente o autocontrole e a responsabilidade das suas ações, sabendo que isso pode ter consequências muito ruins diante de um momento tão sensível, delicado e vulnerável de todos os envolvidos. Doutora Rayane, numa situação como essa, não interessa se o carro é dele ou se o carro é dela, se está errado ou quem está certo ali, qual deveria ter sido a maneira correta de resolver isso? É bom você questionar, porque embora, pelo que eu li na matéria, eles estavam separados, não houve ainda partilha, né? Então, a depender do regime de casamento, eles têm um condomínio, ou seja, os dois são donos da mesma propriedade. Aí, mesmo que ele também seja dono do veículo e também tenha seu poder em relação aos animais, ele não poderia jamais invadir a casa da ex-mulher, a casa que ela mora, e pegar sem autorização. Ele pode buscar ter a posse desse veículo e desses animais judicialmente, ou até mesmo buscar um aluguel. Né? Hoje, no veículo, por exemplo, quando a pessoa usa de forma exclusiva o patrimônio do casal, a outra parte que não está na posse exclusiva pode requerer um habitamento de um aluguel pela utilização do veículo. Suponhamos que esse veículo esteja ali no nome desse homem. Nem assim ele teria direito de fazer o que ele fez. A depender do regime de... Não teria mesmo, né? Mesmo que fosse dele. Não teria, porque é uma invasão. Mas em relação ao direito, né? Mesmo estando no nome dele, a depender do regime de casamento, pertence aos dois. Porque, por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens e de universal de bens, o patrimônio que você tem em comum e no universal particular, ele pertence aos dois. Então, gera o que nós chamamos de condomínio. Pode estar no nome só de uma pessoa, mas é do casal. Então, é dela também e é dele também. Mas, de nenhuma forma, se pode invadir a casa sem autorização e pegar o patrimônio, ainda que o patrimônio te pertença. Quando acontecer isso, você precisa buscar o seu direito nas vias judiciais, que é a via correta, até mesmo para a gente evitar o que está acontecendo agora, né? Germana, falando sobre esse aspecto dos animais, você também passou por isso, né? Passei. Quando eu me separei, eu tinha duas cachorrinhas, uma bem filhote e uma um pouquinho maior. E aí, quando eu saí, eu optei por sair, né? Eu fiquei na casa do meu irmão um período, e aí, com as duas e mais os meus filhos, a gente começou a ver que a logística estava um pouco complicada. Então, uma delas eu levei para um canil responsável de um amigo no interior do estado, que foi até de onde a gente trouxe a mais velha, e a outra ficou com a gente. Mas ela sempre esteve com a gente. O meu ex-marido, ele nunca pediu para pegar, nunca... às vezes que a gente teve junto, né? Ela até brincava com ele e tudo mais, mas ela sempre ficou com a gente. A gente não teve problemas em relação a isso, não. E olha só, tem um outro detalhe aí nessa história também que chama a nossa atenção, é que o homem levou os cachorros, né, como a gente já mostrou aí, sem a autorização da ex-mulher, isso aí. E a disputa pela guarda dos bichinhos de estimação é muito mais comum do que a gente pensa, viu? O Brasil, gente, é o terceiro país com o maior número de pets
e com a marca de mais de 1 milhão de divórcios. Eles também ficam no meio das brigas, dos desacordos, e aí a gente sabe que isso vai parar na justiça também. Com muita frequência, inclusive, né? A guarda dos animais, a divisão de despesa em relação a isso, tem sido tratado com muita recorrência na justiça. A lei, ela não traz uma previsão de guarda dos animais, igual das crianças, por exemplo, que nós temos a guarda compartilhada. Mas essas demandas chegam ao judiciário e aí já está tendo essas decisões de guarda compartilhada, direito à convivência com o animal, né? Com a visita, a divisão das despesas. Inclusive, é objeto de estudo da alteração. Nós teremos uma alteração no nosso Código Civil e a guarda de animais, os elementos que tratam dos animais está sendo tratado no Código Civil. Porque o que acontece, Roberto? Os animais, eles não são pessoas na lei. Eles são tidos como objeto, como coisa. Né? Embora a gente saiba que não, que tem sentimento, mas é tratado dessa forma pela lei. Então, quando essas demandas chegam no judiciário, o judiciário acaba tratando como se fosse um objeto. E recentemente, a gente já tem tido o entendimento que não é dessa forma, né? Que tem que se tratar, porque está sendo analisado todo o contexto da sociedade, de adotar os animais, como se filho fosse, o carinho, a relação que está tendo. E, por isso, essas demandas chegam e estão sendo decididas dessa forma. Guarda compartilhada, direito à visita e até mesmo divisão de despesas. Agora, tem gente que faz questão da guarda ou do carro ou disso ou daquilo só de picuinha, só para arrumar, só para enfrentar, né, Aline? Aí vai como a pessoa se relaciona com a situação em si. Então, muitas vezes, né, um do casal, né, que tomou a iniciativa pelo fim da relação. E aí o outro, por não concordar com isso, passa de forma voluntária a causar problema por qualquer situação que possa vir a beneficiar o outro que optou pelo fim da relação. Então, para isso é necessário muito cuidado, muita atenção. Hoje em dia tem disponível gratuitamente uma cartilha do divórcio, até mandei para você, uma cartilha que você colocar no Google, você encontra com facilidade o PDF, que tem uma série de orientações para o casal, para a família, em como lidar com essas situações. O quão importante é a racionalidade nesse momento, apesar da emoção estar à flor da pele. Buscar um ambiente, um local, um profissional que seja, para acolher essas emoções, para lidar com essas emoções. Mas, dentro do trato do dia a dia, buscar o máximo possível a racionalidade. Tem aqui alguns comentários no nosso Facebook. Se você já viveu uma situação parecida, manda pra gente também o seu relato, ou conhece alguém, né? A Denise Amâncio fala: Roberta, o divórcio dos meus pais, ela até usou um termo, né? Na linguagem popular, ela falou que o pau quebrou na audiência. Até o juiz, na época, ficou assustado e pediu para nós, os filhos, entrar na sala para entender um pouco o casal que brigava tanto. Olha só que ponto que chega, né? E acaba que os filhos, depois de certa idade, quando é criança, você tenta poupar, mas chega uma idade que você não consegue. Os filhos já começam a ter as próprias percepções, né? Não é só a influência do pai ou a influência da mãe. E já começa a ter opinião própria. Em algum momento, Germana, um dos seus filhos tentou tomar partido, se posicionou num atrito entre você ou numa desavença entre você e o pai deles? Não, em momento algum. Porque, como eu te falei, eu sempre priorizei a questão do respeito. Então, por mais que eles chegassem para mim com alguma demanda, com alguma reclamação de algum final de semana, de férias, eu sempre dizia o seguinte: independente de qualquer coisa, é o seu pai. Você precisa respeitar, né? Você pode ter ficado chateado, isso pode ter acontecido, mas o que aconteceu entre a gente não tem nada a ver com o amor que acontece entre você, filho e pai. Isso é muito diferente. Então, eles nunca chegaram nem a emitir uma opinião sobre um assunto? Sim, opinião sim, né? Algumas vezes do tipo: mãe, você não devia ter feito isso, mãe, você não devia ter deixado para lá, você devia ter corrido atrás, era um direito seu. Em algumas coisas, em algumas decisões que eu tomei, que foram melhores para mim, né? De não brigar por algumas coisas. Eu não quis brigar por algumas coisas. E aí um outro, principalmente o mais velho, né? Que acompanhou mais de perto, ele falava: mãe, você tem certeza que é isso? E eu falava: eu tenho muita certeza. Até porque para chegar a fazer esse comentário com eles, ou para eles ouvirem qualquer tipo de comentário
desse tipo, é porque isso já tinha sido muito discutido, como a doutora falou, com um profissional correto, com a advogada, com a família, e assuntos assim de opinião, da minha opinião em relação ao meu ex-marido eram só minhas. Eu não comento, mesmo que a gente estivesse num ambiente dentro da minha casa, não existe esse tipo de comentário. E quando alguém fala de alguma coisa, não, peraí, é o seu pai, ninguém vai falar dele aqui dentro. O que você tem com ele é lá na casa dele, não é aqui. Então, eu acho que por ter priorizado muito isso, defendido muito essa parte, quando eles têm alguma opinião, eles já chegam para mim assim, olha, mãe, eu estou pensando em fazer isso, mas eu já sei que você vai falar que não, porque é minha obrigação, é o meu respeito. Então, acaba que isso inibe um pouco esse conflito, né? Acaba deixando isso um pouco mais leve. Tem aqui mais comentários no nosso Facebook. Tiveram comentários aqui a respeito de tentar manter esse equilíbrio pós-separação, justamente pensando no bem-estar dos filhos. Assim como a Germana está aqui falando, mas a gente sabe que não é fácil. Na prática, para muitas pessoas, a gente sabe que isso termina num pé de guerra mesmo, né, Aline? Roberta, é um desafio muito grande, vale a pena, é um esforço que ambos precisam ter no processo de divórcio, de abrir mão do orgulho, abrir mão, muitas vezes, de algumas questões que, por justiça, pela lei, seria de direito, mas, eventualmente, diante da situação ali, vale a pena, para preservar uma boa relação. Porque, a partir do momento que são pais, essa relação ela vai perdurar ainda durante muitos anos, a não ser que já sejam adultos. Mas, se tratando de crianças, até pelo menos a maioridade dessa criança, desse jovem, e possíveis decisões que esse jovem ainda vai tomar, essa relação de pai e mãe ainda vai permanecer durante muito tempo. Muitos acordos, muitos assuntos, muitas decisões a serem tomadas. Então, os pais, eles precisam se esforçar o máximo possível para manter essa boa relação entre eles. Não precisa ser amizade, não precisa ter proximidade. Mas, Roberta, infelizmente, a gente vê o quão difícil isso é, o quanto que muitas vezes a emoção toma a frente dessas situações. Ofensas, xingamentos, situações extremas acabam sendo colocadas e as mágoas aí perduram por toda uma vida. É verdade, e a gente sabe o quanto é tão importante, né? Tentar manter a paz, independentemente da idade, se é criança, se é adolescente, se já é adulto, crescido. Acho que tentar manter essa harmonia, né? Um relacionamento saudável é o que a gente pode deixar de melhor para os nossos filhos, né? Obrigada, Germana, pela sua contribuição. Obrigada, Aline Ressa também. Obrigada, doutora Rayane. Uma boa tarde, viu?